Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a licença de Romero Jucá e os desafios da oposição ao governo Temer. Entrevista o cientista político Rodrigo Prando, professor de Sociologia Geral, Sociologia das Organizações e do Terceiro Setor nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigada, professor. Prazer. Que dia hoje, professor? Conturbado. O licenciamento ou afastamento de Romero Jucá depois daquelas gravações em que tudo aquilo que está sendo o discurso, né, da atual oposição ao governo Temer em relação à Lava Jato fica ali configurado, que seria uma ação possível do governo Temer para impedir avanços da Lava Jato. No seu entender, Temer, com esse afastamento de Romero Jucá, fica livre dessa saia justa em que ele foi colocado, que de qualquer forma, mais hora menos hora, era previsível? Maria Lídia, todo governo, ele inicia, né, todo presidente, ele inicia com os 100 primeiros dias aí em que existe uma expectativa positiva em que se define os rumos que se dará ao governo. O presidente interino Michel Temer, ele não tem esses 100 dias. O afastamento da presidente Dilma até o julgamento final é de no máximo 180 dias. Quando ele trouxe para a equipe de governo dele vários nomes investigados, isso poderia acontecer, e hoje aconteceu. Sobretudo numa figura muito importante para a articulação política do governo Temer. O fato da situação ter sido resolvido rapidamente, com a licença que nós sabemos que é um afastamento que provavelmente ele não volta para essa função, é um sinal positivo. Agora, muitos outros podem estar dentro dessa situação. A gente brinca muito no interior, né, que essa Lava Jato é mais ou menos aquilo que a gente fala lá, assim, perto do sítio da fazenda, cada enxadada uma minhoca. E cada dia que aparece essa Lava Jato, a coisa vem e vem numa situação que traz algo novo e não necessariamente bom para que governo for, como foi muito ruim para o governo Dilma e tem sido difícil agora para o governo Temer. Bom, você diz que Temer foi rápido. Agiu rapidamente. O que deu para observar, né, foi que Temer ofereceu a Romero Jucá a saída honrosa, um afastamento em que ele volta para o Senado e teceu aí muitos elogios ao quanto ele foi importante na formulação da política econômica, etc. e tal. Romero Jucá continua, sim, aliado ao governo Temer, depois desse flagrante tão constrangedor, tanto para ele, que tem uma história política, como para o presidente interino Michel Temer? Ou ele pode se tornar um hábil adversário e contrariar tudo que Temer precisa no Congresso? Não acredito. Eu acho que essa saída, como você bem colocou, honrosa, ela permite que ele continue provavelmente nos bastidores, como muitos outros continuam nos bastidores, tá? Mas eu não creio que ele vá se tornar um ferrenho adversário do Michel Temer, é porque houve muito esforço pessoal e político dele para que essa situação do impeachment se desenrolasse e este governo interino se dá. Bom, Fernando Henrique Cardoso disse que o PSDB pode deixar a base aliada se houver divergências em questões que sejam fundamentais para o interesse público. O que significa essa advertência de Fernando Henrique? Michel Temer está de aviso prévio? Eu não sei bem se é um aviso prévio, mas o Fernando Henrique, ele tem por hábito, falo com tranquilidade porque meu doutorado foi sobre o Fernando Henrique, ele tem uma visão de público, de elementos que vêm a público na publicidade das questões muito forte. Então, lembrando o Plano Real não houve confisco, não houve nada que aconteceu de maneira abrupta. Então, ele sempre foi alguém que dialogou. Ele está deixando claro, porque ele é uma voz ainda, ele é um sábio dentro do PSDB, que se efetivamente o empenho do PSDB, que tem presidenciáveis, não é? Existem figuras presidenciáveis, se esse esforço começar a ser sentido pela opinião pública como negativo na participação de um governo que não consegue avançar, ou seja, que não consegue fazer aquilo que se propôs, mesmo que interinamente, claro
que essas palavras dele serão levadas em consideração. Então ele deixa já não um aviso prévio, mas claro, que um toque dizendo o seguinte: se as coisas não forem como imaginado, nós podemos retirar da base e também vir aí a ser independente. Não creio que uma oposição ao PMDB, porque se provavelmente o PSDB volte à presidência, ele precisa do PMDB, como todos precisaram desde o final da ditadura, né? E o PT? O PT está numa fase difícil de crítica, de autocrítica, em busca da reconstrução de uma imagem que foi duramente abalada. Ao mesmo tempo, o PT está trabalhando, o próprio ex-presidente Lula, para convencer senadores a votarem contra o impeachment de Dilma e trazê-la de volta à presidência da República. É bom para o PT essa atuação para reverter o impeachment quando, na própria cúpula, reunião de cúpula do PT, eles concluíram que a responsável pelo descalabro da economia, pela situação em que está o país, foi o governo Dilma Rousseff e foi a presidente Dilma. Agora o PT luta para trazer Dilma de volta e enfiar a goela abaixo dos brasileiros. É bom para o PT fazer isso? A primeira questão a se pensar é que o PT foi um partido muito hábil na construção de narrativas, né? Como se tem chamado ultimamente. Então, uma primeira narrativa do governo Lula foi a chamada herança maldita, que tão noticiado foi, dizendo que tudo que negou Fernando Henrique era maldito. Herança de quem já morreu, simbolicamente eliminar o adversário político. Depois teve a narrativa que construiu Dilma Rousseff como uma gerente eficiente na primeira eleição. Depois houve a narrativa bastante favorável do nós contra eles na eleição também de 2014, uma eleição acirrada. E esta última narrativa do PT, de que o processo de impeachment é um golpe, essa narrativa ela não colou. A sociedade brasileira não aceitou. Então o PT hoje precisa politicamente reposicionar não só a sua imagem, mas também novas formas de se comunicar. Mas o PT tem tido uma certa dificuldade de, até no momento de fazer autocrítica, assumir uma postura de que às vezes nós erramos. No fundo, Dilma, quando se apresenta, ela é incapaz de falar dos 4 anos de governo dela e até agora desses 2. Ela sempre fala dos anos dela somado aos anos do governo Lula. Quer dizer, governo do PT. Do PT, nunca o governo Dilma, porque de uma certa maneira o governo Fernando Henrique deixa uma marca, o controle da inflação e a estabilidade econômica. O governo Lula diminui a pobreza, a miséria, incrementa a classe média, deixa uma marca. Qual a marca do governo Dilma no primeiro mandato ou no segundo? Não existe. Então o PT hoje tem que... No segundo existe, né? Não sair do governo. A única marca do governo Dilma no segundo mandato foi tentar não sair do governo. Não existe. Assim, vamos lá. Qual que é a marca da presidente Dilma na presidência da República? Ela deu continuidade no primeiro mandato aos programas sociais do governo Lula. No segundo mandato, um discurso muito forte, colocando na oposição, na figura de Aécio, de Marina, os males do mundo e a benevolência, a salvação vindo dela. Tão logo assume o que acontece, ela é obrigada a tomar medidas que tinha dito que os outros fariam. Então ela não conseguiu imprimir uma marca própria. Então hoje, quando o PT faz uma autocrítica, eu esperaria que essa autocrítica fosse efetivamente e sincera, para tentar reconstruir, porque o PT é um partido importante, ele tem história, ele é importante para a democracia. E o partido, como disse o meu professor aqui, Marco Aurélio Nogueira, são entidades dinâmicas e vivas. Então é óbvio que o Lula é uma liderança, ele tem carisma, tem capacidade de comunicação, mas hoje essa liderança e esta capacidade de comunicação está muito combalida. O carisma permanece, mas hoje a imagem do Lula e do PT não é tão boa quanto era há alguns anos. Então hoje ele tem que recuperar. O impeachment que afastou Dilma do governo, de alguma forma, isso é bom para o PT? Ir para a oposição, que é algo que o PT faz com muita habilidade, o trabalho de oposição em ano eleitoral, e já um trabalho inicial para 2018. Para o PT, o impeachment trouxe um alívio? Eu diria para você que sim e não. Sim, porque o PT sabe muito fazer a oposição, né? O PT sempre soube ser uma oposição. Lembramos do tempo do Fernando Henrique, aquela oposição aguerrida que foi o Partido dos Trabalhadores. E não, porque doravante sempre estará marcado no Partido dos Trabalhadores, um partido que teve uma presidente também afastada. Estigmatiza. Né? Estigmatiza, marca. E esta não é uma marca positiva, né? O PT ele foi muito bom para pedir impeachment. E pediu de vários presidentes. Agora que sofreu, tem que
reconstruir a imagem. Né? A última questão Pois não. é uma onda que tem aí, eu até peço ao senhor rapidamente, que é a criação de novos partidos. Falam até num Partido Nacional Corintiano. No Rio de Janeiro, um partido Frente Favela Brasil, que seria de representação dos negros brasileiros e das pessoas que moram em favelas. Que indicador é isso? O que significa isso? Segmentos da sociedade entenderem que devem se fazer representar através de partidos políticos? Nós temos cada vez mais perdido a capacidade de fazer uma leitura da totalidade das questões de uma sociedade. Nós temos perdido a capacidade de pensar num projeto. Há que se fazer urgentemente uma reforma política. Uma quantidade enorme de partidos que, às vezes, até os especialistas têm dificuldade em declinar, são quase 40 partidos. Não dá, né? Não é? E aí você pensar que cada partido traz uma sigla que deveria refletir uma ideologia, que no fundo o partido é tomar partido, é ter uma visão de mundo sobre as questões da política, do Estado, da sociedade, e no fundo não tem. Na maioria das vezes são coligações que se unem ali para efeitos eleitorais, ter mais tempo de televisão. Eu agradeço muito sua entrevista. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite, é um enorme prazer. Gamberini.